Olá, boa noite. Agora sim voltamos em definitivo ao vivo do Teatro Zé Lioguin em Ipatinga para a live Saúde Mental em Tempos de Pandemia. A Fundação reuniu um time de profissionais para tratar, aprofundar nesse tema, tirar as suas dúvidas, porque no mês de janeiro, né, tem a campanha Janeiro Branco, para a gente olhar para dentro, né, ver como andam as nossas emoções e dar atenção a elas. Ainda mais nesse momento, né, extraordinário, cheio de desafios em que estamos vivendo por conta da pandemia da Covid-19. Então, nós tivemos um probleminha técnico, mas agora sim vamos dar prosseguimento. Quero destacar primeiramente que estamos em segurança aqui, respeitando os protocolos, com distanciamento social e também higienização. Então, já estão aqui comigo os nossos convidados, né, participantes da mesa redonda. Eles já retiraram a máscara, né, para a gente poder conversar e a compreensão ser melhor sem máscara. E eu queria destacar também que tem um QR Code aí que você pode enviar as suas dúvidas, né, sobre esse assunto de saúde mental, doenças mentais, depressão, ansiedade. Aproveita o nosso time de profissionais. Tem um link também na descrição do YouTube que você pode usá-lo para enviar essas perguntas. Então, gostaria de começar apresentando doutor, médico psiquiatra da infância e adolescência, André Luiz Brandão Toledo, da Fundação São Francisco Xavier, a psicóloga Alessandra Barcelo Menezes, também da Fundação São Francisco Xavier, o médico psiquiatra Tiago Rodrigo Fernandes da Silva, da Fundação São Francisco Xavier, e o psicólogo Sérgio Santos Siqueira, da Fundação São Francisco Xavier. Olha só, o debate vai ser dividido em 5 blocos para a gente aprofundar, então, nesse tema. Vamos falar sobre as doenças mentais, como está a saúde mental do brasileiro em tempos de pandemia, o luto, o medo, a depressão e o comportamento e apoio às crianças e adolescentes nesse momento. O primeiro bloco, então, vai ser dedicado a falar mesmo sobre as doenças mentais, né? O que são? Então, vamos abrir esse bloco. Vou começar com o doutor Tiago. Primeira pergunta, então. O que são consideradas doenças mentais e ou psiquiátricas e quais são as principais doenças? Boa noite, doutor Tiago. Muito boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a equipe da Fundação São Francisco Xavier por ter feito o convite. Fiquei muito agradecido e feliz de poder estar discutindo com os queridos amigos aqui sobre essa temática tão importante que é a questão da saúde mental nesse janeiro branco. Quando a gente pensa em transtorno, eu gosto sempre de começar de um zero. O que seria o normal? Tem a questão do normal e patológico. Então, gente, é o seguinte, nós, pensando na questão do cérebro, nós, seres humanos, nós temos o quê? Temos funções básicas, que é o quê? Pensamento, temos questão do raciocínio, memória, né? A questão dos sentimentos, do humor, das vontades. Então, tudo isso foi evolutivamente criado para que a gente pudesse o quê? Ter as nossas relações internas e que pudesse também comunicar com o exterior. Por isso que a gente tem as questões das relações humanas. Então, isso é através do quê? Das funções cerebrais, das funções que a gente tem no cérebro. Isso acontece com todo mundo, desde que nasce. Então, temos as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Então, isso que seria o normal, né? Quando as pessoas conseguem relacionar essas habilidades para comunicação, para interação, entendimento e tudo mais. O que é transtorno? O próprio nome já diz, causa um transtorno em algumas dessas funções que podem gerar problemas graves, tanto para a pessoa e para a comunidade que ela vive. Tá? Então, isso que seria que chama transtorno mental. Não costuma ser chamado de doença, porque são vários fatores que tentam... a gente tem vários pensamentos tentando explicar as doenças mentais. Como nós não temos ainda, são vários fatores, como genética, como questões ambientais, neurobiológicas e sociais, a gente chama por transtornos. Né? Então, a pessoa está com algum transtorno mental.
Os mais comuns, eles são se divididos em... Temos na criança e adolescência, né, na infância e na adolescência, que temos o autismo, o TDAH, que são os mais comuns. A partir do momento que a pessoa, né, vai crescendo, desenvolvendo, pode ter o quê? Psicoses, que é a esquizofrenia e as outras psicoses. Temos também os transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, né? A insônia também faz parte das questões, né, dos transtornos mentais, a insônia, o transtorno de estresse pós-traumático, muito comum nessa questão da pandemia, tá? A depressão, que a Organização Mundial de Saúde, né, diz que virou uma pandemia por si só, tá? Então, esses que são os mais comuns. E lembrar que no idoso temos também, além da depressão, um dos mais comuns é a questão das demências, principalmente a doença de Alzheimer. Com certeza, né? A partir dessa explanação, muita gente já foi, né, situando. Então, gostaria de saber da doutora Alessandra como diagnosticar um transtorno mental. Sim, como o doutor Tiago falou, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito feliz com esse convite e muito alegre também de falar sobre saúde mental, que é um tema do nosso dia a dia, do nosso trabalho, que é tão importante, esse diálogo com a comunidade. Primeiramente, é muito importante a gente observar se a pessoa tem apresentado alguma alteração, como o doutor Tiago falou, de sono, de humor, de comportamento, que está trazendo algum prejuízo na vida dessa pessoa. Por exemplo, né, a pessoa não consegue mais trabalhar, estudar, tem um prejuízo na sua vida afetiva, nos seus relacionamentos. Quando a tristeza ou as emoções, elas dominam a vida da pessoa a ponto dela ter dificuldades em manter o seu trabalho, o seu dia a dia. Então, através dessa observação, né, da gente... Porque o sofrimento ele faz parte da nossa condição humana, né? Em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por uma situação difícil e vivenciar um processo de sofrimento. A questão é quando isso gera um sofrimento que a pessoa não consegue lidar a ponto de um prejuízo em sua vida. Agora a pergunta para o doutor André. O que é depressão, doutor? Como podemos diferenciá-la de uma tristeza profunda? Há também os casos de depressão em que a pessoa aparentemente não está triste, né? Então, quais são os sinais de que uma pessoa, né, está com depressão? Primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde mental. Acredito que todos os colegas compartilham, né, de que é uma oportunidade de esclarecer para o público em geral. E em momentos de estresse pandêmico, como a gente está vivendo, né, afinal de contas, ninguém ficou livre das consequências da pandemia. Falar sobre isso é extremamente importante. A depressão, pegando já um pouco da continuidade daquilo que foi dito anteriormente, é um transtorno psiquiátrico extremamente prevalente, que mesmo antes da pandemia já estimava-se que era uma das maiores causas de incapacidade que temos aí, né, em todos os continentes. Afeta aí, por baixo aí 450 milhões de pessoas aí, de uma maneira que a incapacita mesmo de manter as suas funções, né? E ela se caracteriza por uma enorme dificuldade, inicialmente, da pessoa sentir-se ligada ao mundo, extremamente desmotivada, com alterações do sono, apetite, curso de pensamento amplamente melancólico, pessimista, desesperançoso e sem uma causa real aparente, ou mesmo, por vezes, acontecendo algum gatilho, no entanto, sem aquela recuperação esperada após algum tempo dessa situação traumática. Então, começamos a perceber que trata-se de uma situação a qual a pessoa não consegue se reestruturar pela gravidade, intensidade, incapacidade, né, como a Alessandra acabou de colocar, que aquela situação provoca. Pautando, então, principalmente, né, apatia, né, que seria uma falta de vontade de interação com o mundo, falta de capacidade de sentir prazer, quer dizer, situações que anteriormente a pessoa sentia-se amplamente gratificada por fazer, ela já não tem mais aquela gratificação pessoal, desmotivação. Vem em seguida alterações do sono, ou seja, inversões de padrão de sono, alterações de apetite,
e sem que nada tenha acontecido e não tenha se recuperado, ou nada aparente tenha acontecido, e normalmente com histórico familiar, né? É extremamente comum a gente ter outros casos parecidos. A pessoa tem que se atentar, porque a partir do momento que ela identifica que ela começa a ter todas essas dificuldades, comprometimento de relações familiares, no emprego, nos estudos, acreditar que pode ser depressão, né, e buscar ajuda. E, às vezes, a gente faz um julgamento inadequado da situação, porque a pessoa, às vezes, quer compartilhar apenas uma parte do problema, né, e mostra-se feliz, né, porque, de fato, os transtornos mentais são estigmatizantes, constrangedores, então as pessoas costumam sustentar uma aparência de que estão bem, né, no entanto, tendo vivências interiores extremamente danosas. Doutor Sérgio, o doutor André falou a respeito, né, dessa incapacitação, né, a depressão é uma das doenças que mais causam incapacitação nas Américas, né, mas por quê? De onde vem, né, como que isso ocorre? Bem, primeiro também obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, junto com os colegas e compartilhando um pouquinho dessas informações. Fazendo só uma complementação, talvez, na fala do doutor André, a gente tem que ficar muito atento quando a gente fala de depressão, enquanto sintoma, né, doutor, na questão também da sociabilidade, como você colocou, né? Quanto maior esse isolamento social, esse desejo de isolamento, mais a necessidade de se atentar para essa demanda e procurar uma ajuda profissional, né, para que a gente possa fazer essas intervenções o mais breve possível, né? Essa dicotomia, esse tratamento, essa parceria tem que ter muito claro entre a psicologia e a psiquiatria, justamente para que a gente possa proporcionar o melhor cuidado para esse sujeito que sofre, né? O que provoca ainda é uma dificuldade para a gente, né? Tanto a psicologia quanto a psiquiatria, a medicina, a gente está estudando ainda para identificar, na verdade, ao certo, vamos assim dizer, né, o que vai provocar, na verdade, esse adoecimento. Ainda não temos essa resposta, né? Como o doutor Tiago colocou, nós temos contingências, condições que podem nos auxiliar nessa compreensão, né? Mas é importante a gente estar atento a essa condição que o adoecimento mental, né, carrega ainda um estigma, mas é algo real. A gente não vai tocar na emoção, na dor, mas essa dor emocional ela existe e ela provoca um impacto muito grande. Como mencionado pelo doutor André, a gente tem um prejuízo muito grande de pessoas acometidas pela depressão, por exemplo, e o impacto social que se traz em torno desse adoecimento é muito grande, né? Como eu já disse, nós somos seres sociais e através das nossas interações que nós vamos modificar o mundo, nós vamos ter o nosso autocuidado, cuidado com o outro. E a partir do momento que a gente entra num processo de sofrimento, de adoecimento, essas relações que aparentemente, né, ao olhar, se tornam simples ou são simples, mas é o contrário, são extremamente significativas, a partir do momento que elas não começam a ser executadas, elas começam a trazer impacto. Então, a partir do momento que eu estou doente emocionalmente, né, do ponto de vista da minha saúde mental, eu não consigo modificar o mundo, não consigo modificar o meu trabalho, as minhas relações afetivas, o meu autocuidado, né? E isso, sem sombra de dúvidas, abre brecha para um adoecimento severo, provocando ou podendo provocar a incapacidade laboral, por exemplo, né? A gente viu durante a pandemia alguns memes, né, sobre essa questão do isolamento social, né, das pessoas assim, até comemorando que vão ficar mais em casa, quieto, não vai precisar conviver com outros humanos. É claro que é uma brincadeira, mas quem fica só nessa questão de tentar levar uma vida assim muito solitária, isso pode ser um alerta assim de não querer esse convívio social. Claro, agora na pandemia nós temos restrições, né? Mas as pessoas têm que ligar certos alertas para justamente não cair nesse ponto, né, de incapacidade para o trabalho, né, que gera, né, essa questão dos afastamentos. Isso é um ponto em que pode ser olhado? Bom, se a gente pensa nessa questão do social, né, desse ponto da incapacitação, primeiro, nós somos, além de sermos apenas sociáveis, né, a gente sempre foi visto em comunidades. Um dos fatores que hoje assola muito a população, principalmente nós, né, da área da psicologia, da psiquiatria, questão, por exemplo, do suicídio. Né? Então, que é algo que cerca de mais de 1 milhão de pessoas, né, tiram suas próprias vidas no mundo. E isso porque é subdiagnosticado. Né?
um dos fatores que são, né, que ajudam nesse combate é o laço social. Então, nós temos uma pandemia que, do nada, né, eu estava comentando até com o André mais cedo, tipo assim, do nada, a partir de amanhã, ninguém mais sai de casa. Então, houve uma questão abrupta, assim, de mudanças, né, de conceitos, de paradigmas, de trabalho. Tudo que foi pedido pelos psicólogos e psiquiatras para não fazer, que é levar as coisas para casa, isso foi feito por causa de um vírus. Então, assim, isso já gera, a adaptação já é algo com bastante sofrimento. Então, a incapacitação, nesse ponto geral, é muito mais a questão apenas do trabalho. É uma incapacitação, eu considero uma amputação mesmo do relacionamento com seu filho, com sua esposa, com seus amigos. Eu falo que até a atoice é construtiva quando você tira propositalmente para poder descansar, não quando você é forçado, porque isso já gera um estresse. Então, tudo isso, eu acredito que tem que ser reavaliado, mas colocado também na pauta da discussão sobre saúde mental. O senhor falou a respeito da insônia, né? Quando estava apresentando quais são os principais transtornos. Então, insônia é um transtorno, porque muitas vezes a gente vê como um sintoma, né, da depressão, e talvez nesse momento, né, em que mudou-se muito a questão da pandemia, as pessoas ficaram mais preocupadas, muita gente deve estar tendo insônia, né? Hoje a gente tem capítulos específicos das perturbações do sono. E a insônia não é só a pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono, é muito mais complexo. Né? Então, a pessoa que tem dificuldade de iniciar, de manter, ou acordar precoce, ou então a pessoa fala, eu apago, mas acorda como se o trator tivesse passado por cima dele, né? Uma irritabilidade, apneia. Então, assim, tem muita coisa que vem a questão do sono, só que o povo tem mania de o quê? Não, eu tenho que me forçar a dormir, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Tardiamente, ele manifesta isso com o psicólogo e psiquiatra, quando algo poderia ter sido antes de chegar numa gravidade, a gente poder auxiliar. E com relação à pandemia, a gente perdeu a questão de horário, porque dentro de casa você faz a sua própria hora, você está emendando o trabalho, você não tem mais, né, as limitações ali, então virou tudo o trabalho, casa, e, consequentemente, pode vir essas perturbações do sono. Sim, a gente encerra, assim, esse primeiro bloco. Eu gostaria de chamar a atenção, então, para o QR Code que está aqui ao meu lado, para você enviar sua pergunta, só apontar o celular para a câmera, né? Com a câmera, para você fazer leitura, enviar a sua dúvida, também pode, através do link que tem na descrição no YouTube. Gostaria de destacar também, olha só, pedir para abrir a imagem, todos estamos aqui, né, seguindo os protocolos, né? Cada um com o seu microfone, com a sua água, e destacar também que a nossa equipe da transmissão fez o teste contra a Covid-19. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que é sobre a situação da saúde mental do brasileiro e a pandemia. Vou começar então perguntando para a doutora Alessandra. Doutora, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Quais hipóteses podem ser atribuídas a esse ranking? Então, esse ranking é bastante preocupante, né? A gente está falando de sofrimento, de ansiedade, de depressão. E uma das hipóteses está relacionada às questões sociais. E aí, reforçando, né, o que o doutor André falou bem no início, do estigma. Além, às vezes, de faltar muita informação para as pessoas do que é a depressão, do que é a ansiedade, de como cuidar do seu sofrimento, a pessoa não sabe onde procurar ajuda, ou se precisa, de fato, procurar ajuda, ou quando acha que precisa de ajuda, mas tem vergonha, né? Na prática do hospital, assim, constantemente a gente ouve isso. Nossa, quando chega o psicólogo... né, quando fala que vai chamar o psiquiatra, as pessoas, nossa, então eu estou mal mesmo, né? Quem que pediu para vir aqui? Né? A gente presencia muito essa reação porque traz o sentimento de vergonha, né? Eu estou precisando, como o doutor André falou muito bem no primeiro momento. Então, uma das causas é justamente essa falta de cuidado com a própria saúde mental, a falta de informação, não saber onde buscar ajuda, né? Hoje, mais cedo na entrevista, até me falaram sobre a questão do tratamento na saúde mental e dos recursos financeiros, né? Que a pessoa precisa para procurar um psicólogo ou para procurar um psiquiatra, mas existem recursos que não necessariamente a pessoa precisa pagar, né? Os dispositivos do município que ofertam atendimentos gratuitos,
instituições que ofertam atendimentos por valores sociais. Então, quando a comunidade pode ficar ciente dessas informações, né, sabe onde buscar ajuda, de forma privada ou pública, eu acho que é um caminho para a gente lidar com essa barreira e com essa dificuldade desse índice tão alto, né, e melhorar isso através do cuidado consigo e cuidado também com o seu vizinho, com o seu amigo e com toda a população. Falando em cuidado, tem uma pessoa que está preocupada com isso sim. Fabiana Rangel, obrigada pela sua pergunta. Olha só, ela então questiona, há alguma forma de prevenção desses transtornos, principalmente a depressão, doutor André? Olha, prevenir sim, né, mantendo condições, hábitos de vida saudáveis, né, isso é uma medida protetiva de uma forma geral para a nossa saúde como todo, até para o nosso humor, né. Então, manter relações sociais adequadas, prática de atividade física, regularidade do sono, enfim, né. Então, como o Tiago bem pontuou, nós somos seres gregários, buscamos a sociabilidade, buscamos nos aproximar das pessoas, né? Então, isso é um fator que previne a depressão, assim como outras doenças, né? Mas, volto a lembrar, né? Muitas vezes a depressão ela surge no paciente, na pessoa, de uma maneira totalmente sem avisar, independente da condição de vida que ela tenha, independente daquilo que ela pratique no seu dia a dia, às vezes até de maneira saudável, né? Importante a gente identificar, não ter medo de procurar assistência médica especializada, tem tratamento, tá? E recuperação. E entender que a depressão, ela pode ser ela é um quadro crônico, cíclico ao longo da vida, que haverão momentos em que haverá exacerbação sintomática, melhora, mas aquela pessoa que busca tratamento, uma orientação certa, uma orientação adequada, tratamento especializado, ela tem uma qualidade de vida melhor não só no presente, como ao longo da sua vida. Então a gente tem que entender que a depressão não é uma questão circunstancial. É um transtorno psiquiátrico muito sério, né, que tem que ser encarado como tal. Então, assim, bons hábitos de vida previne toda e qualquer doença, inclusive as doenças, os transtornos psiquiátricos. Porém, às vezes ela aparece sem bater na porta, entrando a vida do paciente. A doutora Alessandra até mencionou. Desculpa, doutor Sérgio, pode falar então. Vou fazer uma colocação, por favor. Essa pergunta é muito interessante, porque uma das coisas que estão relacionadas ao Janeiro Branco é justamente a prevenção. A gente estava conversando isso antes também. Né? Como se prevenir dessa questão do adoecimento mental. Né? Só agregando a questão que o doutor André colocou, né, para nós, enquanto psicólogos, né, a gente tem algumas habilidades psicológicas que podem contribuir, né, para um maior desenvolvimento emocional, vamos assim dizer, né, mas respeitando essa condição, né, doutor, de qualquer momento, para a gente poder estar desenvolvendo também. Mas, se a gente for pegar, por exemplo, os países mais desenvolvidos, eles trabalham muito com essa questão, até mesmo escolar, né, da questão da sociabilidade, como foi colocado, o amadurecimento das emoções, gestão das emoções. Então, às vezes é muito comum no consultório psicológico, acredito que os doutores também, enquanto médicos, devem perceber isso. O cliente chega para a gente, o nosso paciente chega e muitas das vezes não consegue nem nomear aquilo que sente. É raiva? Não sei se é raiva. Você está chateado? Não sei se é chateação. Então, uma das etapas que nós temos que fazer no tratamento de psicoterapia, por exemplo, é a gestão das emoções. É ensinar esse sujeito a perceber que existem emoções e que esse manejo adequado é importante para que ele lide melhor com as contingências, com o sofrimento vivencial ao qual nós vamos estar expostos, né? Principalmente se tratando de pandemia, dessas mudanças também que nós colocamos aqui, que não foram perguntadas, né? Se nós gostaríamos de passar por isso, nós somos impostos a essa situação. Então, há algumas habilidades psicológicas que podem nos auxiliar nesse processo, além das recomendações que o doutor André colocou, a autoestima, que é a questão do autocuidado, a própria autoaceitação, uma visão mais otimista, realista daquilo que a gente vive, do momento que a gente está inserido, né? O autocuidado também está muito relacionado a essas questões, né? A sociabilidade, que nós já colocamos agora. Mas hoje nós temos limitações. Mas nós temos hoje internet, nós temos uma informática, né, uma tecnologia que antes nós não tínhamos, né? Eu, quando era criança, minha mãe precisava me chamar, era na porta da rua, Sérgio,
E os vizinhos só tá aqui na casa fulano de tal. Hoje não, a gente manda um WhatsApp, a gente liga. Então, essas relações elas podem ser mantidas, né, no intuito de diminuir essa ansiedade, né? Mas é algo que a gente tem que ainda que se adaptar e construir, né? O Brasil tem um índice assim grande também de pessoas sedentárias, né? E a prática de atividade física, né, ajuda na prevenção, né? A partir do momento que se liberam substâncias no organismo, né, que dão sensação de bem-estar e de prazer também, não é mesmo? Pode falar. Eu só ia acrescentar, né, que essa questão da atividade física, né, me remeteu assim às sequelas, né, desse isolamento social. A gente tem sequelas muito sérias, né? E uma delas é a obesidade, sedentarismo, isolamento social. A pessoa ela fica com o temor de sair de casa por conta da possibilidade de adoecer e transmitir a doença para pessoas queridas, né? E acaba que mergulha profundamente nos meios digitais de entretenimento e que realmente, no caso das crianças, né, particularmente meu objeto de trabalho, né, a gente observa, né, que esses pacientes eles vêm retornando realmente, né, com ganho de peso excessivo, além de ansiosos e com retraimento no seu comportamento ou irritabilidade. É apenas um gancho que eu aproveitei para poder fazer esse comentário, que eu acho que é importante, cuidar da alimentação, fazer atividade física na medida do possível, tanto os pais quanto as crianças, enfim, não ficar numa reclusão total, mas dentro de medidas de segurança adequadas, praticar atividades físicas, dentro daquela questão da prevenção, né, a qual você havia me perguntado ainda há pouco. Porque a gente vê que hoje em dia nas redes sociais, a gente procura no Google, no YouTube, existe recomendação, adequação para fazer atividade física dentro de casa, na garagem do prédio, no quintal, né? Então, a gente tem que ter atenção às duas coisas, né? A prevenção e a esse cuidado também, né, com bem-estar. A doutora Alessandra havia falado sobre a questão assim, do sofrimento. É comum na nossa vida a gente passar por momentos que causam sofrimento, mas muitas vezes a pessoa tem que pensar, né, às vezes ela pensa assim, eu dou conta disso. Acha que dá conta quando vê já está num grau mais aprofundado de depressão, né? Então, muitas vezes desse preconceito de não querer admitir que sozinha não é possível, porque é uma doença séria, né? Sim, e às vezes as pessoas atribuem muito a questão de falta de fé, né? Ou acham que não estão sendo fortes o suficiente para lidar com o sofrimento, né? Sendo que, na verdade, nós somos humanos, né? Então, é algo que eu gosto muito de compartilhar sempre, de reforçar, que as emoções fazem parte da gente, né? Então, se sentir triste, ter dificuldade de lidar com algo na vida, é esperado da gente, né? Mas existem formas, mecanismos, como o Sérgio falou muito bem, habilidades, né, que podem ser adquiridas, que podem ser aprendidas como meios de enfrentamento e um modo de seguir em frente. Doutor Sérgio, o brasileiro tem um perfil assim muito acolhedor, né? Gosta de abraçar, de estar junto, de socializar. Como esse afastamento imposto, né, pela pandemia para conter a disseminação da Covid-19 pode afetar as pessoas? Pode e afeta, na verdade, né? Até a gente, enquanto profissionais da saúde, a gente sofre esse impacto também, né? Justamente porque, como o Dr. Tiago colocou, a nossa vida ela foi transformada de uma forma abrupta. De repente explodiu uma pandemia e as mudanças tiveram que ser impostas. Então, tudo foi construído de uma forma muito rápida, e às vezes se tornou assustadora, né? Como vai ser esse futuro? Como é que eu vou construir esses meios? Como é que esse mundo vai se tornar, né? E isso dificultou muito a elaboração desse momento por todas as pessoas que estão vivendo esse momento, né? Então a gente observa algumas queixas principais, como por exemplo uma visão pessimista desse futuro, né? Às vezes está sendo muito comum a gente se deparar com essa realidade também. Como construir novas relações? Tem muitas pessoas hoje que moram sozinhas, que estão vivendo esse contexto isolados também, sem ter um companheiro, uma companheira. Isso também incomoda muito esse sujeito, né? Como é que ele vai se reestruturar, como é que ele vai se reconstruir, né? Como é que vai ser a vida daqui para frente, né? Então, eu acredito que esse impacto relacionado à afetividade, à sociabilidade, são as principais queixas que têm chegado, que a gente tem observado no nosso dia a dia. O doutor Sérgio, a Camila Pontes enviou uma pergunta para a gente, né, perguntando quais sugestões prioritárias e de fácil ação para os que estão em casa e já se sentem solitários e desmotivados.
quando a gente vai trabalhar a questão de autoestima, eu sempre brinco, Tiago, eu sempre pergunto assim, gente, quem que acordou hoje, se olhou no espelho e mandou um beijo para si? Às vezes umas 2 pessoas levantam as mãos. Eu acredito, Camila, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar a questão realmente da autoestima. Né? A gente está preparado para poder se cuidar. Então, amanheceu o dia, qual que será o seu planejamento para hoje? O que você pretende fazer hoje? Então, a gente fazer uma organização mental da execução das nossas atividades. Né? Uma outra brincadeira de meme, né, que a gente brincou também, que tem surgido muito, agora eu posso engordar porque a gente está na pandemia, né? A gente pode fazer as coisas diferentes porque a gente está na pandemia. Ok, a gente está na pandemia, mas o mundo continua rodando, as coisas continuam acontecendo. Então é importante a gente estar mantendo esses processos de autocuidado no nosso dia a dia. Então, o planejamento da rotina, como eu falei, o doutor André colocou uma coisa muito adequada, uma alimentação adequada é importante, né? Alimentos mais saudáveis vão proporcionar também mais disposição para o nosso dia a dia, né? Manter uma higiene mental adequada, tirando um pouquinho do nosso dia para atividades que nos dão prazer. Então, às vezes, ver um filme, ok, vamos ver um filme, vamos nos relacionar com os nossos filhos, como foi mencionado aqui, que está sendo um outro desafio também. Como a Alessandra colocou, muito importante, reconhecer o dia que está sendo difícil. Poxa, hoje o dia está sendo difícil. Valida essa emoção, né? Validar esse momento. A gente sabe que ele vai ser passageiro. Depois da noite começa um novo dia, né? Então, a gente dá um passo de cada vez, vivendo os nossos planejamentos, vivendo o que está acontecendo hoje, né? Porque senão a gente vai, ou pode desenvolver, se não desenvolver, ansiedade, depressão e alguns outros sintomas que podem nos incomodar. Marcelo Santos enviou uma pergunta. Eu desenvolvi uma compulsão alimentar diante dessa situação e acredito que isso tem a ver com o meu psicológico. Como saber? Poderia responder? Tchau. Bom, isso é uma das consequências quando a gente tem algo maior acontecendo. Lembrar, gente, que nós estamos vivendo um grande momento, né, como a pandemia, mas não foi a única coisa que aconteceu na história. Então, tivemos outras pandemias, tivemos guerras, contextos socioeconômicos, né, também podem afetar toda uma cultura ali. Tá? Então, isso pode trazer prejuízo. Quando a gente pensar na questão da pandemia, foi muito interessante que o início, você via que assim, todo mundo às vezes com medo da questão do emprego e tal, mas o supermercado, farmácia faturando hoje, porque o povo passou, né, a consumir mais. Muitas vezes, por isso que a gente fala que o trabalho é lindo, que a gente une com os queridos psicólogos, porque a gente vê que muitas das vezes essa questão da compulsão, o alimento funciona como remédio. Porque é um estresse tão grande, tá? Não precisa a pessoa estar doente para poder ter essa compulsão, assim, sabe? O estresse por si só, quando eu chego estressado em casa, na minha mente não vem uma couve, né? Nem uma alface, vem uma coisa, um preparado, algo pronto. Por quê? Para trazer uma energia, para trazer uma satisfação naquele momento. E toda vez que a gente tem, imagina só, todo dia, aquele estresse, né? Então, a questão da compulsão, a gente já tem um problema altíssimo com a questão da obesidade no Brasil, os transtornos alimentares. Então, isso se evidenciou muito com a questão da alimentação, que ficou meia boca, falta de atividade física e essa pandemia, esse estresse dia a dia, você não saber quando você vai sair de casa, quando você vai ter seu meio de volta, pode fazer com que a pessoa desconte na comida. Mas não é um prazer, aquilo ali é como se fosse para tapar aquele buraco, aquele vazio existencial provocado pela pandemia. Doutor Tiago, vou continuar com você para falar a respeito, né, do trabalho, né? O home office, cada vez mais uma realidade. Muitos profissionais deixaram de ter o contato físico e o tradicional bate-papo, né, no cafezinho já não tem mais espaço, mais lugar, né? Então, quais são os riscos deste trabalho solitário para a saúde mental? São riscos altíssimos. Primeiro, foi algo de uma hora para outra. Então, você não teve nem como se preparar. Tipo assim, daqui a 2 meses nós vamos fazer isso. Então, você vai ter um curso, né, intensivo de como sobreviver a uma questão do home office. Então, foi do nada. Né? Então, foi de um dia para o outro. Então, quando é algo rápido, você não tem estrutura, você não tem isso, aquilo, outro. Então, isso por si só já gera estresse. Questão de hora, questão, né, disso, aquilo, outro e tal. Descobrimos que a população brasileira, bela, recatada do lar, não sabe viver em família, né? Então o esposo descobriu que a esposa 24 horas é uma coisa, a esposa pede socorro porque não aguenta mais o esposo dentro de casa, os filhos
eles estão entendendo o que os professores passam, né? Então, os pais tiveram que aprender a ser youtuber, né, para poder ajudar. Então, olha, é muito mais questão do trabalho, porque o trabalho, ele também faz parte da reabilitação. Trabalho é importante, por isso que a gente segura muito a questão do INSS, não por maldade, mas porque o trabalho, ele pode também se reabilitar a pessoa, e faz parte da identidade. Eu pergunto, né, qual é o seu nome? Tiago, o que você faz? Geralmente é assim, o que você faz? Ah, eu sou médico. Então, isso já vem como uma identidade. Quando você tem essa mistura, ou seja, você não tem mais fronteiras, você não tem aquela questão do sair, tipo assim, eu agora sou o funcionário, conversar. Foi tão bom, a gente estava comentando aqui, tinha um tempão que a gente não reunia com algumas pessoas bacanas, poder conversar e tudo, pessoalmente, porque nós somos muito o quê? Latino-americano, a questão do toque, né? Como é que você está e tudo. Agora, dentro de casa, às 24 horas, então, é a sua casa, é o seu trabalho, você não tem hora. Então, isso já cria um ambiente propício, um microcosmo para ter problemas. Por isso que a gente aumentou a violência doméstica, né, o índice de violência doméstica. Então, isso aumentou também essa questão da produtividade. Então, muitos caíram, questão da insônia, né, perturbação do sono. Ou seja, os riscos aumentaram bastante. Isso inclui de transtornos, né, compulsão alimentar, álcool e drogas. Tá? Então acaba tendo um aumento, por quê? Eu preciso render, ou então eu preciso tapar essa angústia, não posso perder meu trabalho, porque na questão do emprego, o medo, né? Então eu preciso render de longe, ou mesmo aqueles que não foram colocados em home office, a saída já gera o que? O medo, se eu pegar, contaminar minha família, ou seja, a questão do home office é uma ideia interessante, mas quando ela é bem estruturada. Que pensar que nem todos têm casas grandes, com quartos separados, né? Muitas vezes a pessoa emenda o seu quarto, emenda a sala, onde tem filhos, família, e fica um pouquinho difícil. Pois é, e um tema, né, muito desafiador tem sido o comportamento das crianças e adolescentes, né, saúde mental. A pandemia, né, fez com que as aulas presenciais deixassem de acontecer. Então, como o doutor Tiago falou, né, mudou essa rotina, né, o convívio dos pais com essas crianças que passaram a ser professores também. Se você tem alguma pergunta a respeito desse assunto, envia para a gente, que esse terceiro bloco, então, vai ser dedicado ao comportamento infantil na pandemia. Doutor André, entramos na sua seara, né, no seu assunto especificamente. As crianças e adolescentes que antes tinham, né, as aulas presenciais diariamente, passaram a estudar em casa e a conviver mais com os pais e menos com os seus colegas, né, de escola. Como controlar a ansiedade e a depressão em crianças e adolescentes? Então vamos lá, né? Evolutivamente, inicialmente eles acharam que eram férias, né? Quer dizer, estou em casa, não tem compromisso nem em acordar cedo, nem de trocar de roupa. E essa falta de rotina, inicialmente foi encarado como alguma coisa nem tão estressante assim, não pelas crianças. Os pais é uma outra história, né? Porque ao mesmo tempo que eles estavam se adaptando ao home office, e felizardos daqueles que tiveram home office, que muitos infelizmente perderam seus empregos. Quer dizer, o estresse no domicílio, ele para muitas famílias foi extremamente elevado, porque houve uma ruptura econômica, né? E isso se repercutiu nos lares, né? E isso por si só já diminui a paciência dos pais, dos cuidadores, né? Bom, mas as crianças, na medida que foi passando o tempo, e as escolas se estruturando para fazer essa adequação do ensino à distância, ensino virtual, que o Tiago colocou, foi de uma hora para outra, né, em questão de pouquíssimo tempo, todas as pessoas se viram obrigadas a transformar o ensino presencial no ensino virtual. Então não foi fácil, tá? Mas na medida que isso foi acontecendo, as crianças tiveram as aulas à distância, houve um estresse aí em seguida, porque é muito difícil para essas crianças gerenciarem a sua atenção, mesmo que não tenham algum tipo de transtorno que prejudique a sua atenção, porque ela era uma forma nova, diferente de você incorporar o conhecimento. E os próprios professores também tinham muita dificuldade no controle à distância dessas crianças. Consequentemente, ao contrário do que era antes, são os pais que estão vendo aquela situação acontecer ao seu lado. Então, quer dizer, a criança, ela encontra-se numa situação nova, encontra-se ali no meio de aprendizado novo e com a vigilância das pessoas que mais lhe importam na vida. Isso, por si só, já é ansiogênico, né?
Se aquela criança já tem alguma situação de base que provoca alguma dificuldade no seu aprendizado, então isso fica mais potencializado. Particularmente crianças com déficit de atenção, ou transtorno de espectro autístico, ou algum transtorno ansioso, afetivo, enfim. Então, quer dizer, ela já tinha uma situação de base que já lhe causava dificuldades. Então, realmente, isso sem falar do perigo que representa a doença, né? Afinal de contas, muitos pais não puderam ficar em casa, alguns tiveram que sair para trabalhar, a expectativa de adoecer e por aí vai, não poder visitar parentes, não visitar os avós. Então, realmente, você vê que há um contexto muito grande. Então, ajudar as crianças, inicialmente, primeiro, ter paciência. Ter paciência porque se você, como pai, que estruturalmente, psiquicamente, espera-se que você esteja mais preparado e resiliente para tudo isso, está com dificuldades de, quiçá, uma criança e um adolescente, que apesar de crescido, apesar de grande, ainda está em uma fase evolutiva do comportamento da sua inteligência. Para o adolescente, por exemplo, é extremamente importante estar no grupo de amigos, é uma fase de formação de vínculos, né? E que de repente também houve uma ruptura. Então, primeira coisa, paciência, clareza, esclarecimento, transmitir sentimento de altruísmo, que aquilo tudo tem um motivo. Né? Não é um motivo qualquer, existe algo muito sério acontecendo aí fora e cada um tem que dar sua parcela. Fazer crescer dentro dele um sentimento de doação e de cooperação, participando da rotina de dentro de casa e construindo. Entender que isso é uma coisa que vai sendo construído. Primeiro o equilíbrio dos pais, para depois transmitir esse equilíbrio para os seus filhos, dentro daquilo que é possível. Também não ser super exigente com algo que está tão modificado de uma hora para outra. Nós temos que ser resilientes com algo tão diferente e entender que a criança tem uma capacidade reduzida, está em formação, né? E principalmente para aqueles que têm filhos com qualquer tipo de transtorno, não interromper seus tratamentos. Né? Não interromper, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Pois é, doutora Alessandra, a falta de socialização com colegas pode provocar transtornos mentais nas crianças e adolescentes? Como o doutor André disse muito bem, os vínculos sociais são fundamentais para nós adultos e para as crianças que estão numa fase de desenvolvimento tão importante, né? A convivência pode servir como estímulo cognitivo, como aprendizagem para aquela criança, aprender também a conviver com o coleguinha. A própria convivência traz inúmeros benefícios para a criança no seu processo de desenvolvimento. Então, eu acho que com essa ruptura, né, tão brusca, que trouxe as crianças, tirou as crianças, né, das brincadeiras com os coleguinhas, do convívio, sim, trouxe muitos sintomas, né, como irritabilidade, alterações de sono, dentre outras alterações emocionais e comportamentais, em função do estresse e da angústia de algo tão diferente. A pergunta agora que a gente tem aqui, que chegou da Natália Silva: desde o início da pandemia, o meu filho só se relaciona com as pessoas por redes sociais e agora está com dificuldades de retornar às aulas presenciais. Como lidar? A gente tem visto, né, as prefeituras se organizando, né, para voltar com as aulas. Então, gostaria até, doutora André, emendar, né, qual o papel da escola na saúde mental das crianças e adolescentes. Agora, paciência para a escola, né? Paciência, né? Paciência, adaptação, regras, protocolos simplificados, né? Entender que as crianças têm fase do desenvolvimento diferentes e compreensão diferente. Dar opção para as famílias de risco, né? E que têm uma situação mais complicada, né? De pacientes de risco mesmo no convívio daquela criança, dar a opção do ensino à distância, manter essa possibilidade. A gente não pode esquecer que há um risco real ainda presente, mas essa reinserção na escola de uma maneira organizada, seguindo protocolos, ela é muito válida, né? Ou seja, digamos que é uma retirada gradual, uma reaproximação gradual, né? E assim, na hora do retorno à escola, acredito eu, né, que vai haver uma enorme vontade de muitas crianças de se tocarem, de se abraçarem, de comemorar essa volta ao convívio. De fato, vai ser um pouco difícil nesse início, né, tentar evitar o contato, evitar o sentimento de gratificação, pelo menos para a maioria delas, né,
de estar voltando ao convívio de colegas, de poder estar saindo de casa, enfim. Então, a recomendação para a escola é realmente seguir protocolos sanitários de forma organizada, manter alternância em número de crianças ao mesmo tempo nos mesmos ambientes para tentar minimizar, porque no final das contas é muito difícil, né? As crianças, até pela própria fase do desenvolvimento, elas são impulsionadas a primeiro fazer para depois pensar no que fez. Tá? Mas dá para você minimizar riscos seguindo protocolos, né, e fazendo isso de uma maneira gradual. Explicar isso para essa criança, né, Natália? De maneira simples, né? De maneira simples, né? Deixa eu fazer uma colocação. Eu estava fazendo, doutor André, uma caminhada outro dia, isolado, sozinho, e eu vi num prédio uma folha A4, Alessandra, toda desenhada lá, Tiago. Eu falei, o que é isso? Me chamou a atenção. E quando eu cheguei perto, uma criança vai passar e fez um arco-íris, um sorrisão. Eu até tirei uma foto, porque aquilo me causou um impacto muito positivo, né? Vanessa, né? Isso, Vanessa. Vanessa fez um comentário ali agora com o doutor André na necessidade de a gente estar conversando com as crianças, e realmente isso tem que ser um fato, porque a informação ela vai se consolidar a partir do momento que o indivíduo internalizar, né, doutor? Obviamente respeitando a idade cronológica dessa criança, mas conversar com essa criança ao retornar da escola, como foi, como é que está sendo, né? E os pais também abrindo, eu acredito, doutor, essa comunicação com a escola também, porque né, vai ter que ser recriado isso, né? Está sendo idealizado um modelo com base naquilo que a gente idealiza e acredita que vai ser certo, mas e quando essa ação realmente for colocada em prática, obviamente por terceiros humanos, alguns ajustes vão ser necessários. Então, eu acredito que a participação dos pais nesse processo todo, junto com a escola, né, é um caminho que vai ter que ser construído, né, doutor? Exatamente, um caminho de compreensão mútua, né? Que vai ser favorável a um retorno com mínimo de riscos, né? A gente sabe que há riscos e tudo, mas olha, os ganhos, as possibilidades de ganhos de recuperação, melhora do humor dessas crianças, no meu entendimento, no entendimento das organizações que lidam com saúde mental na infância e adolescência ao redor do mundo, entendem que os benefícios ao retorno, ao convívio gradual, respeitando protocolos, eles suplantam em grande parte o risco possível de contaminação e, graças a Deus, né, as crianças saudáveis, elas não têm desenvolvido formas graves da doença, então isso aí faz com que nós tenhamos mais tranquilidade de fazer com que esse retorno aconteça. E os professores, obviamente, né, seguir protocolos de cuidados pessoais, aqueles que pertencem a grupos de risco, aqueles que não pertencem, mas sempre seguindo protocolos sanitários. A gente ainda tem uma pandemia vigente, mas o retorno das crianças às atividades escolares presenciais, nem que seja gradual, suplantam sim os riscos. Então, o Maurício Henrique, até dentro do que vocês estavam falando, está perguntando como conversar com as crianças sobre a pandemia sem causar desespero e insegurança, porque ele está percebendo que as crianças estão muito ansiosas, né, em relação a isso. Doutor Sérgio. Então, como a gente colocou, primeiro passo, a gente entender a idade cronológica dessa criança, né, para a gente poder saber que tipo de palavra a gente vai estar utilizando. Uma orientação importante também é a gente sempre comunicar, né, doutor e colegas, olhando no olho da criança, uma comunicação mais clara. Às vezes o pai fica em pé, fica numa relação muito distante. É importante a gente acolher essa criança e trazer informação diante daquilo que a criança quer saber. Porque às vezes a gente vem com uma ideia pronta, uma linguagem toda idealizada. Papai, mas não é isso. Mamãe, mas não é isso. Então deixa a criança perguntar aquilo que ela quer saber, né? E a gente tenta traduzir essa informação para essa criança. Outra coisa que eu acho importante, que vale a pena, enquanto uma orientação para nós, enquanto pais, educadores, é o tipo de material que a gente está apresentando para essa criança também na mídia, né? Porque a gente coloca naqueles jornais, morreu tantas pessoas de Covid, em Manaus as pessoas não têm mais oxigênio, e vai mostrando aquelas imagens fortes que a criança não dá conta de contextualizar. Ela não entende que tem uma dimensão social, uma dimensão governamental, enfim, e tantas outras condições que estão ali em torno, né? Então é importante a gente estar também informando essa criança, mais uma vez de acordo com a idade dela, de acordo com a compreensão dela, né? E com informações que ela consiga efetivamente compreender, né, doutor? E depois fazer uma devolutiva novamente. A Giane Ávila pergunta aqui, minha caçula de 9 anos tem dermatite atópica e desde abril essa dermatite descontrolou muito. Tem alguma relação com o isolamento, doutor André?
Tem relação com o estresse, né? As doenças dermatológicas, de modo geral, têm uma íntima relação com o estresse, né? E a gente vive uma situação de estresse crônico, né? É claro que uma doença dermatológica tem causas assim ambientais, em algumas épocas do ano exacerba ou melhora, né? Mas ela tem uma relação íntima com o estresse. Então, inicialmente procurar o pediatra, o dermatologista, e se porventura tiver sofrimento psíquico identificado, procurar para assistência especializada, né? Mas sim, tem relação com o estresse. E o Sérgio colocou muito bem, eu vou aproveitar essa colocação dele, evitar o excesso de informações catastróficas para as crianças, né? Apenas o necessário para ela saber por que ela está se cuidando, por que ela tem que determinados ambientes ela não pode ir, porque não vê os avós, enfim, apenas o necessário, tá? Mas a superexposição a excesso de informações não faz bem também nem para adultos. Né? Existem jornais, telejornais 24 horas no ar, repetindo as mesmas notícias, né? Então aquilo que foi, um avião caiu 5 vezes no mesmo dia, né? Desde a hora que você acorda, você fica vendo as mesmas notícias, né? Quer dizer, a gente até tem uma orientação de assistir as notícias em 2 horários distintos do dia, né? De uma maneira pontual. Até porque você tem toda uma rotina para seguir, né? Não são férias, a gente está isolado, mas não está de férias, muitos estão trabalhando, cuidando dos filhos, ajudando eles no ensino, né? Enfim, então essa superexposição às notícias, e que infelizmente são notícias ruins, né? Ela aumenta o estresse, né? E aumenta a predisposição de você desenvolver sofrimento psíquico e transtornos mentais, ou seja, é um aumento das condições ambientais e que pode ser gerenciado pela pessoa dentro de casa, evitando o excesso. Com isso, a gente encerra esse terceiro bloco, né? Foram muitas participações, a gente agradece, mas ao final vou deixar uma forma, né, de você conseguir obter as respostas para esses questionamentos. Queria agradecer, então, as perguntas que estão sendo enviadas. E agora a gente vai para o nosso quarto bloco, cujo tema é medo e a doença psicológica. Doutor André, o que fazer para amenizar o medo diante de um cenário tão triste, né, como o da pandemia, né, como a gente disse, todo dia notícia de tantas mortes, né? Antecipei a resposta, né? Enfim, a questão da hiperexposição e para você também trazer assuntos diferentes daquilo que é relacionado à pandemia, uma vez que você já tomou seus cuidados, ou seja, outras atividades de lazer, manter atividade física, né? A gente fica pautando muito nessa questão, mas realmente é importante. Aproveitar também, muitas pessoas podem aproveitar isso como uma oportunidade de crescimento em outras áreas, né? Há possibilidade de você fazer uma série de coisas, tanto relacionado ao lazer, como instrumentos musicais e literatura, enfim, aquilo que a pessoa tem mais afinidade, ou mesmo capacitação, né? A pessoa que está pensando em capacitar-se, melhorar naquela atividade laboral, enfim, distanciar-se do alarmismo excessivo, né? Já traz na medida que a gente tem uma visão a médio prazo aí de uma melhora dessas condições, e a gente não sabe ao certo como o mundo vai sair disso tudo, né? Normalmente os mais resilientes crescem nesses períodos, né? Então é treinar a resiliência pessoal, treinar suas habilidades, distanciar-se de coisas que fazem sofrer ou de gratificações imediatas, como uma das perguntas aí relacionada à compulsão alimentar, né? Enfim, aproveitar esse momento que você não teria uma outra oportunidade para você crescer em outras áreas na sua vida. Aproveitando então essa questão, né, dessa pergunta que você falou sobre a compulsão, a gente também teve uma pergunta aqui, como lidar com vícios nesse período em que podem ser agravados, né? Qual a recomendação quanto ao uso do álcool como forma de fuga? Direcionar então para o doutor Tiago. A questão do álcool já era problemática antes da pandemia, tá? O álcool é a droga lícita mais consumida no mundo e também uma das mais desastrosas, né? Porque é algo cultural,
né? Então, você vê que tem festas, você vê que tem, né, culturas. Então, seja diferentes tipos de bebidas ou teores, sempre é motivo para a pessoa estar bebendo. Então, se está feliz, vai beber, se está triste, vai beber também, né? Então, você não tem um momento ruim. Inclusive, você vê nos jornais, houve um aumento muito grande, né, de faturamentos, por exemplo, da Ambev e tudo, nesse período da pandemia, até com contratações. Ou seja, o povo está bebendo mais. E isso, gente, nós não temos ainda estudos maiores sobre isso, né, porque é algo mais recente, mas estima-se que está desastroso, tá? Porque as pessoas elas perdem o controle por estar naquele momento, por exemplo, um home office, né, está ali na casa, está ali no trabalho, naquele estresse. Então a pessoa ativa aquele mecanismo de recompensa. Eu estou cansado, eu estou numa pandemia, né? A pandemia me libera disso, né? Então eu não posso comer, não tenho o que fazer, então eu vou, né, eu me permito. Não, mas aí é aquela questão da não aceitação de que pode estar precisando de ajuda. Não, mas estou bebendo um pouco. E os familiares, que às vezes ali assim, tem uma coisa errada, tá? Então aumentou muito a demanda de procura de ajuda por questões do álcool e outras drogas, porque isso, gente, muitas vezes funciona como uma questão do mecanismo de recompensa devido a um estresse geral que a pandemia tem colocado. Então isso é muito sério, porque muitos acham assim, para você alcoólatra tem que beber todo dia, tá? Então, para ter problemas, não precisa nem ser todo dia. E nós também não temos estudos que mostram a quantidade exata de segurança do álcool, tá? Então nós não temos isso. Então pode ser baixa quantidade, pode ser isso por si só, se a pessoa envolve questões genéticas e tudo, pode sim ter problemas. E não somente questão de cirrose, gente. O povo acha que assim, é só questão do fígado. O problema com álcool de doença pode ser desde a boca, aumentar a chance, né, de câncer de boca, questões de problemas, né, no trato gastrointestinal. Tá? Pode ser a questão do cirrose, câncer, mas pode aumentar a questão da demência, problemas sociais graves, tá? Então é a questão, colocar a questão da violência doméstica e tudo que pode ser potencializado, né? A questão do álcool, então pessoas têm alterações comportamentais com relação a isso, a questão até do suicídio, que muitas vezes fica subdiagnosticado, são pessoas que às vezes bebem, e isso pode impulsionar, pega o carro, então a pessoa coloca um acidente, mas não sabe se realmente foi um acidente, se isso pode ser impulsionado. Então é algo sério. O que a gente coloca é o seguinte, como é muito difícil de falar assim, não bebe, que o paciente, a primeira coisa que a gente prescreve medicamento, fala, eu posso beber? Se você fala que não, muitas das vezes ele para o medicamento para estar bebendo. Porque assim, você vai me tirar a única coisa que me faz feliz. Quando a gente vê isso, vê que tem uma coisa já errada, né? Precisa de alguma coisa para fazer feliz. Então, já é uma droga. Ok? Então, quando a gente percebe isso, a pessoa não vai, é realmente assim, avaliar a quantidade, ver que se tem pessoas da família que estão de olho para saber a questão de alterações comportamentais e tudo, tá? E ao menor sinal de que a pessoa está tendo alterações, que a pessoa está tendo... a questão da insônia. Muitas vezes assim, eu vou beber porque eu estou tão estressado que eu vou dormir quando eu bebo. O álcool me apaga. Lembrar de que o sono com álcool é superficial, você pode estar mascarando problemas, tá? E é muito pior, principalmente por questão crônica. Então, é ilusão falar assim, eu dormi bem com álcool. Você não dormiu bem, você está se enganando. Então, nós temos que pegar a questão familiar, né, da família, ficar de olho gerindo aquela pessoa que tem uma tendência a beber e sempre procurar ajuda. Precisamos de ajuda. Aqui é uma questão muito assim, individual da pessoa. Não, eu não preciso, eu consigo sozinho. Nós não conseguimos sozinho. É questão de humildade. Eu preciso do médico para me ajudar. Eu preciso do psicólogo. Eu não preciso esperar eu adoecer. A prevenção é nisso também. Eu acho que estou bebendo demais. Eu acho que não deveria ser assim. Eu já procuro psicólogo para me reabilitar. Para quê? Para evitar o adoecer. Então, a nossa medida no Brasil, infelizmente, ainda é uma questão muito curativa. Tipo assim, instalar a doença para poder tratar. De vez pensar na parte preventiva, que é muito mais fácil, muito mais econômico, possibilitando a qualidade de vida. Agora, doutor Sérgio, muitos profissionais da saúde, né, estão na linha de frente, né, no trabalho contra a Covid há meses, trabalhando exaustivamente no combate à doença e lidando com a morte diariamente. Como esses profissionais podem identificar problemas emocionais? Bem, primeiro, parabenizar todos esses profissionais que estão aí todos os dias, né, lutando, cuidando para cuidar dos nossos amigos, da nossa família, enfim, de entes que são queridos, que estão internados aí nas UTIs.
A gente acompanhou isso de perto também, junto com toda essa equipe. Realmente não é fácil, né? Acaba que essa pergunta linka um pouquinho a pergunta do Dr. André no início do bloco, né, quando foi trago a questão do medo. Uma das coisas que o profissional vai sentir, né, e é muito comum nos relatos, quando a gente vai conversar com eles, é o medo. É o medo de não voltar para casa, é o medo de contaminar quem ama, é o medo de não saber se aquele paciente vai chegar o outro dia vivo também. É uma sequência de medo. É importante a gente destacar que o medo é uma emoção básica, todos nós vamos sentir ao longo do nosso desenvolvimento, né? E ele tem uma função de preservação. Quando eu tenho medo, eu me cuido mais, eu me zelo mais, né? Eu analiso com um olhar um pouco mais minucioso a situação. O problema é quando a gente perde um pouquinho esse eixo, né? E aí o medo acaba se tornando um pouco irracional ou disfuncional. Então, como é que esses conteúdos podem prejudicar todos esses nossos colegas colaboradores? De novo, como já foi colocado, né? Uma visão pessimista em relação ao presente, né? O medo exacerbado em relação a perdas, tá? O medo de não conseguir produzir aquilo que se espera enquanto a instituição, né? Esse cuidado está sendo adequado, essa minha produtividade está sendo satisfatória, né? Uma irritabilidade também na execução, ou do cuidado do nosso paciente com a família, ou no cuidado até mesmo com o nosso próprio colega que está ali do lado. Então, esses são alguns indícios que a gente pode tomar como pontos iniciais para chamar um pouquinho a nossa atenção, né, sobre esses profissionais. O que a gente sugere enquanto medida preventiva nessas ações, né? É importante que as empresas estejam preparadas para poder ofertar um espaço de escuta para esses colaboradores também. Mais uma vez, Janeiro Branco, a gente trabalha com prevenção, né? Então a gente tem que desenvolver e ofertar cuidado para essas pessoas para que elas não venham adoecer emocionalmente, né? Então esse espaço de escuta, ele é extremamente importante. E às vezes a gente pensa que essa ação ela tem que ser macro, gigantesca. Não, o supervisor pode chamar a equipe ali durante 5 minutinhos, ofertar uma escuta. A gente tem visto algumas equipes fazendo um movimento simbólico de uma oração ou encontro inicial antes de iniciar os plantões. Isso é importante, né? Porque trabalha com outras perspectivas emocionais também, como o cuidado, como a esperança, né? Como a projeção positiva, né? Uma outra ação que pode ser feita também está observando como é que está sendo o desempenho desses colegas ao longo do dia, né? Se eles estão conseguindo iniciar o dia bem e finalizar esse dia também de uma forma mais harmônica, né? Então, essas seriam umas medidas protetivas que nós podemos estar observando em quem está do nosso lado, inclusive enquanto colega, né? Viu que o colega está diferente? Chega pertinho dele também. Olá, está aqui. Eu observei que hoje você está um pouquinho diferente. Você quer conversar um pouquinho? Você está bem? A postura empática é outra habilidade muito importante também junto a esse momento que a gente está discutindo aqui, né? Enquanto cuidadores, enquanto profissionais da linha de frente, né? E uma outra coisa importante que eu acho que a gente tem que destacar é que a campanha de vacinação já começou, né? Esses profissionais também agora contam com esse cuidado, agora com essa ação, que acaba vindo de encontro a um carinho, na verdade, vamos assim dizer, né, Alessandra? Um conforto nesse momento agora, diante das dificuldades que a gente está enfrentando. Então, com isso a gente encerra o 4º bloco e agora nós vamos para o 5º bloco, 5º e último bloco, em que o tema é luto e depressão. Então, agora eu retorno com a doutora Alessandra. Milhares de pessoas pelo Brasil estão... Tivemos um probleminha, vamos retomar depois do susto. Milhares de pessoas pelo Brasil estão passando pelo luto da perda de um ente querido, de um pai, filho, um amigo, né, para a Covid-19. Como lidar com o luto sem entrar em depressão? Está funcionando? Não, agora sim. Obrigada. Então, como o Sérgio disse, nós tivemos a oportunidade de vivenciar essa experiência na linha de frente do Covid, né, da Covid, atuando na UTI, frente aos óbitos, aos pacientes graves, né? E uma coisa que mudou muito com a pandemia é que a forma de lidarmos com o luto, o sepultamento, a despedida, a expressão emocional frente a esse momento é uma forma de simbolizar esse momento e ajudar a lidar com ele. Então, por exemplo, a partir dessas mudanças da pandemia, né, de ausência, diminuição de pessoas,
A forma como foi encaminhado ao lidar com o luto dificultou com que as pessoas tivessem a oportunidade de, às vezes, de estar perto, de estar acompanhando no hospital, de estar vendo a pessoa diariamente, de não poder estar ali com ela, de não poder visitar, ou na maneira do sepultamento também, que diferenciou. Então, tudo isso dificulta no processo de elaboração do luto. Como lidar com o luto? Primeiramente, reconhecer suas emoções, se escutar o seu familiar, o que ele está sentindo, o que eu estou sentindo, como que eu posso lidar com isso? O luto, ele tem um tempo, Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas se há algo que não vem passando, uma tristeza que não melhora, que a pessoa um pessimismo também que não muda, é importante identificar, buscar ajuda médica especializada, psicológica especializada, para enfrentar esse momento e criar maneiras também de readaptação àquela experiência de perda. Doutor Tiago, como seguir em frente após ter perdido o ente? Repetindo, como seguir em frente após ter perdido o ente querido pela Covid-19 e não transformar esse sofrimento psicológico em doença? Bom, é bem interessante a pergunta que fala assim, de não transformar em doença. Lembrar de que uma parte a gente não tem uma escolha, a gente pode achar que é muito forte a um certo momento, mas sabemos que somos frágeis, O que temos que entender é o seguinte, gente, não sei se vocês já sabem, mas infelizmente nós vamos morrer. Então, lá, não chora. Nós vamos morrer. Então, é algo tão certo, e gera uma questão muito cruel para a gente. Então, por mais que seja algo comum e tudo, a morte sempre há a questão de um mistério. Então, por isso que tem pessoas que, às vezes, entra nesse momento a questão, às vezes, da religião, que dá uma sensação de uma continuidade, as questões para poder apaziguar. Mas a questão da morte, a questão do luto, é vivenciado de maneiras diferentes por cada pessoa e também por regiões. Aqui o nosso é questão de uma tristeza, angústia. Se eu for em umas culturas africanas é festa, se você for na Ásia, é uma outra forma de celebração. Então cada cultura tem essa questão de lidar com a morte, tá? Então nós temos que ter a noção de que é preciso discutir mais sobre a morte. É preciso falar mais sobre a tanatologia, para nos preparar, entendeu? Porque isso faz parte. Eu acho que quando a gente vê uma criança vem ao mundo, então você já começa a comprar sapatinhos, você já tem toda aquela expectativa, porque quando a gente, principalmente quando a gente acompanha um adoecimento da pessoa, a gente não traz de uma forma digna essa passagem também para um outro plano. Tá? Então, uma questão da aceitação de ser trabalhado, isso é muito importante para a gente aprender a lidar. Então, por isso que temos terapias específicas para poder ajudar essas pessoas. Então, quando a gente pensa a questão do Covid, além do transtorno que ela traz em outras áreas, essa questão de você não poder dar o final esperado. Então, já teve uma paciente que perdeu o esposo, e falou assim, ele ficou um mês no hospital, não consegui ver e nem consegui ver no caixão. Eu não consegui honrar a pessoa dele, que ele trabalhou tanto na vida, foi tão bom, de dar um enterro digno, foi como se fosse um indigente. Então, isso já gera uma dor, uma frustração, tá? Então, você quebra aquelas fases da morte, a questão da aceitação. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque a pessoa já pode ter uma predisposição genética a ter transtorno mental e precisou de um gatilho, de um estresse maior para aquilo desencadear. Entendeu? Então, não são todas as pessoas que podem desenvolver, mas é lembrar que o estresse, somado com questões neurobiológicas, genéticas e sociais, podem fazer com que a pessoa entre nesse quadro, de depressão e tudo. Além disso, lembrar de quando a gente fala de luto, a gente pensa muita questão das pessoas parentes mais próximas, mas tem pessoas que sensibilizam muito com a questão do outro, tipo assim, do telejornal e tudo. Então tem gente que já desenvolve o quê? Transtorno em cima disso. Então, como foi colocado pelos colegas mais cedo, tem que tomar muito cuidado, tem que enxugar essa questão das informações, tá? Se a pessoa tem uma questão de uma espiritualidade, isso pode ser importante na reabilitação.
A questão do luto, não tem como falar assim, o luto é patológico depois de 2 meses, porque cada pessoa tem o seu desenvolvimento, né, com o outro. Então, tem pessoas que podem ser mais fortes, tem outras que podem ser um pouquinho mais frágil, mas temos que respeitar essas pessoas sem julgar. Falando de tal recuperou rápido, você tem que recuperar rápido. Não existe isso. Cada pessoa tem que ter a sua vivência. Agora, como a nossa colega falou, se você tem ver algo que passou um tempo grande, isso está como se fosse a morte, como se fosse ontem, trazendo uma incapacitação, um sofrimento, é importante procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica para auxiliar nessa reabilitação. Vai fazer com que você esqueça? Não. Mas vai fazer com que você aprenda a conviver, apesar dessas dores que só você que sabe, mas isso faz parte da vida. Com essa fala, a gente encerra, então, esse 5º bloco. Nós recebemos, né, muitas perguntas e, conforme possível, a gente direcionou aos psicólogos e psiquiatras, mas se você ainda tem dúvidas, questionamentos, nós vamos deixar durante 24 horas um formulário e a gente responde, né, por meio das nossas redes sociais esses questionamentos que aparecerem, combinado? E sabemos que, além de acarretar problemas de saúde físicos, a pandemia também afetou a saúde mental de milhares de pessoas. Apesar de o janeiro ser o mês dedicado a lembrar da importância da nossa saúde mental, reforçamos que precisamos estar atentos todos os dias. Estamos iniciando uma nova fase com esse ano que começou, com novas perspectivas, né, e esperanças renovadas. Então, antes de encerrar, vou voltar de novo para os psicólogos e psiquiatras aqui, porque eu gostaria de ouvir, né, dos nossos profissionais, fazer uma perguntinha para eles. Qual a principal dica, né, de vocês para que uma pessoa possa viver em harmonia e sem sofrimento diante desse cenário? É possível, né, ser feliz nesses tempos e sem culpa, doutor André? Não, é possível. Adaptação, resiliência, né? Entender os seus limites, os limites das pessoas que estão ao seu redor, para ter paciência, né? E principalmente com as pessoas que vivem em família, que têm oportunidade de viver em família, eles têm uma proteção adicional perante tudo o que está acontecendo. Tem mais medo de perder pessoas queridas, lógico, né? No entanto, eles têm um substrato de apoio próximo a ele, né? E que faz com que minimize o impacto de você ter que viver de forma isolada. Então, sim, é possível viver feliz, tentar encarar as oportunidades que vêm perante as dificuldades impostas, cuidar dos mais frágeis, desde os mais novos até os mais idosos, aqueles que têm mais capacidade, aqueles que têm mais força, que consigam, que se empenhem bastante em cuidar daquele que tem mais fragilidades para poder fazer com que esse momento seja passado da melhor forma possível. E sim, é possível ser feliz, mas cada família, cada pessoa teve uma vivência de perda e muitos ao nosso redor tiveram essa experiência. Vivenciar o luto, com todas as suas vicissitudes, faz parte, né, como o Tiago bem explicou, e buscar apoio no momento de luto, né? Porque, de fato, são momentos duros, né? No entanto, acontece com a vida de todos nós. Então, buscar o apoio possível, né? E cuidar de quem precisa mais. Doutora Alessandra. Sim, e é por isso que a gente reforça a importância do Janeiro Branco como medida protetiva, né? É um mês essencial para a gente pensar nos cuidados consigo, os cuidados com o meu familiar, e pensar assim, encarar o sofrimento como algo que pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não sou menos forte por isso, eu não sou incapaz por conta disso, né? Porque, como a gente falou o tempo todo aqui na live, o sentimento de incapacidade, do estigma da saúde mental, ele dificulta até no tratamento para que a pessoa melhore, busque solução e busque auxílio. Então, é possível sim, né? Nós atravessamos um ano extremamente difícil, com mudanças de rotina, com inúmeras perdas, mas chegamos até aqui e acreditamos que é possível sim criarmos novas formas de enfrentamento e de adaptação para 2021. Doutor Tiago.
Bom, é importante lembrar de que estamos no Janeiro Branco, de estimular a questão da prevenção, mas sabemos que esse Janeiro Branco tem que ficar em fevereiro, março, abril, até dezembro. Não queremos fazer apenas um sentimento natalino, né? Dia 25, todo mundo está bonzinho, né? E outro dia, não, gente. Isso é algo contínuo. Assim como as doenças, infelizmente, né, os transtornos mentais são algo crônico, essa questão da prevenção, dessa insistência também tem. Então, uma dica que eu dou, podemos ser felizes? Ser feliz não quer dizer que você não tenha momentos tristes, tá? Momentos de lutas, todos nós teremos. Mas temos que pensar no quê? Na questão da resiliência, tá? Questão da aceitação. Então, não adianta a gente resistir a alguma coisa que não tem conversa. A questão do Covid, não adianta nada ver uma doença que eu falo assim, eu não concordo. Concordando ou não, a gente teve que se adaptar a isso. Então, se você vê que você não está bem, que você vê que algum parente ou amigo seu não está bem, é para procurar ajuda. O que chega nos nossos consultórios, tanto dos psicólogos e do psiquiatra, é o povo grave, porque tentou, achou que pode, por conta própria, né, por pensamento positivo. Eu falo que a pessoa que faz pensamento positivo deveria ter pensamento positivo para ficar sem um óculos, né, para enxergar, é o mínimo. Porque só pensa o quê? Na questão mental, esquecendo que a pessoa sem a saúde mental não é ausência de doença, gente. É você ter uma relação consigo mesmo, com a relação, né, com as pessoas, com o ambiente. É desfrutar disso tudo. E isso, quem tira o quê? São os transtornos, as doenças. Ele que é o vilão, ele que é o mal. Não nós, da psiquiatria e da psicologia. Nós nem queremos que você estivesse conosco, mas estão, nós vamos estar com todo cuidado, carinho, dedicação para auxiliá-los, pegar na mão e poder ajudar essa travessia que é difícil, que é a vida. Sérgio? Então, complementando talvez aí a fala dos colegas, falaram tudo, velho. Falaram tudo. Mas felicidade é uma sensação que a gente internaliza, né? Então a fala do Thiago é muito verdadeira. Eu posso ser feliz e posso ter os momentos de dificuldade. Sem sombra de dúvidas, isso é um fato e isso vai acontecer conosco em qualquer momento, né? O que eu acredito ser importante nesse momento é ter expectativas positivas, né? É acreditar. O que está acontecendo agora é que está sendo retirado da gente de diversas formas a possibilidade de acreditar, né? E acreditando eu faço investimento, acreditando eu deposito no outro, deposito em mim, seja o autocuidado, seja o manejo adequado das emoções, a validação das emoções, né? Então, quero reforçar, como os colegas falaram, né, a necessidade de a gente estar fazendo essa prevenção durante todo esse ano, né? E isso é importante. A informação hoje ela é de fácil acesso, a gente consegue ter ela na palma da mão, literalmente. Mas é importante destacar também a importância de buscar referência positiva e referências científicas que realmente vão contribuir, né, para o sujeito. Tem muita informação, às vezes, que está na internet que não é consolidada, que não nos traz realmente um direcionamento adequado, né? Então, uma visão positiva, sim, sensações de felicidade, internalização de emoções saudáveis, né? E a busca de informação coerente. No início também da transmissão, nós estávamos conversando os quatro aqui, o doutor André trouxe a questão da fake news, né, doutor? Tem muita fake news rolando também aí. Vamos lidar com informações corretas para que a nossa sensação de segurança também se torne mais coesa, mais sólida. Uhum. Muito obrigada. Infelizmente, chegou ao fim essa delícia de live. Então, quero agradecer a participação, né, de todos, doutor André, Alessandra, Thiago e Sérgio. Agradecer também a sua participação, que ficou acompanhando a gente durante todo esse período. E siga acompanhando a gente nas redes sociais, @FSFX, e lembrando de todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19, porque o perigo ainda é real. Tenha uma boa noite a todos.